ao 5º episódio da 2ª temporada Talu Concept Podcast. Hoje com uma convidada especial direto de Orlando. Inclusive estou no estúdio maravilhoso da H2M, que é incrível. Eu tenho 3 convidados nessa temporada que tá muito especial. A de hoje, gente, ela é de Niterói. Já é 40 a mais, já tá quase chegando aqui perto da minha idade, maravilhosa. Mãe da Malu e do Matheus, casada com o Diogo. Ela é atriz. Gente, ela fundou uma fundação FU Foundation aqui em Orlando. Ela tem o dia dela. Fernanda Pontes, maravilhosa, bem-vinda! Ai, que felicidade, gente, de estar aqui com vocês, de estar aqui com a Talu. É tão bom, né, quando a gente encontra não só amigos, mas profissionais tão bacanas e que propõem esse papo gostoso aqui, né, entre mulheres, entre mães, enfim. Tô muito feliz mesmo. Ah, feliz tô eu! Né, de estar aqui, de estar com vocês, de poder falar, né, pra todo mundo que te acompanha também aqui. Tantas mães, tanta gente. Enfim, eu adoro estar com gente do bem. Ah, eu também, Fê. Aliás, você do bem tem demais, né? De bem. Porque Fê, gente, ela vai falar muito sobre essa fundação, que inclusive eu vim pra Orlando especialmente pra um evento da fundação dela. E a gente vai falar bastante. Quero começar desde o comecinho, vamos lá. Vamos primeiro voltar no tempo, Fê. Você trabalhou no TV Globinho. Pois é. Com criança já, né? Com criança, é hilário, né? Porque, enfim, eu tenho pessoas hoje que trabalham comigo na minha equipe que me assistiam, sabe? Que bacana. Né, Beatrice? É. E aí… E é o máximo, assim, eu sempre me identifiquei muito com criança, sabe? Eu sempre gostei muito desse universo infantil ali. E eu lembro que eu tenho recordações maravilhosas ali na TV Globinho. Logo depois, acabei conhecendo o Diogo, né? E era tão engraçado. Mas vamos voltar um pouquinho. O primeiro trabalho teu na TV foi TV Globinho? Não, foi Malhação. Ai, jura? Eu entrevistei a Fê Rodrigues. Ai, amo. Maravilhosa. Super amiga, até ontem tava falando com ela. Ela é uma graça. E foi na Malhação, né? Eu vim do teatro, na verdade. Depois foi Malhação. Depois eu fiz um programa de esporte super bacana, também no Sport TV. E aí foi quando veio a TV Globinho. E foi um universo completamente diferente. Naquela época eu era campeã de cartas. Olha isso, gente. A gente tava falando sobre isso. E eu recebia cartas, sabe? Que máximo. Né? E era incrível, assim. Eu sempre me identifiquei, eu sempre tive essa coisa maternal mesmo. Eu sou de uma família que é muito unida, né? Sou eu e mais uma irmã. E a gente sempre foi muito unido. Eu sempre fui essa coisa família, essa coisa maternal. Então ali eu era realmente… Eu falava pra eles, apresentava, né, com brilho no olhar, porque eu sempre amei. Tinha? Então, todo mundo achava na época que eu tinha 18 anos, mas eu já tinha 28, gente. É que tu tem uma carinha de menina, né? Eu era titia já. E foi até engraçado que nessa época foi quando eu conheci o Diogo e todo mundo falava, né? Diogo, você vai ser preso. A menina nem 18 anos tem. E eu já tinha 28 aninhos com carinha de 15, Ai, né? que barato. Ah, mas foi uma época boa, uma época divertida. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei, acho que quase 2 anos lá. Foi bastante tempo. Que legal. Interessante, adorava. tu primeiro trabalhou pra adolescente, que Malhação era total focada em adolescente, depois foi com criança, né, Fê? Sim, sim. E a experiência das duas, qual que você gostou mais? Na verdade, eu sempre gostei mais de apresentar. Eu sempre gostei de contar histórias, né? Então, logo depois dali, eu também fui fazer um outro programa no Multishow também. Então, foram muitas experiências ali, né? De tanto representar como apresentar. Mas eu sempre gostei muito mais de contar as histórias, sabe? Eu sempre gostei de ser muito mais apresentadora do que atriz. Não que eu não tenha me divertido, né? Em todos os meus trabalhos. A novela Gabriela foi o máximo. Enfim, eu aprendi pra caramba. Trabalhos. Flor do Caribe também foi muito legal. Minisséries também que eu fiz, filmes. Foi muito bacana. Mas eu acho que quando a gente veio para os Estados Unidos e que eu contei mais de 7 mil histórias. Que máximo. Né, durante 6 anos, foi realmente assim, acho que como eu me realizei mesmo. E foi muito louco, porque eu acho que os meus trabalhos mais incríveis que eu fiz foram depois da maternidade, né? Maternidade transforma tanto, né? E eu acho que foi uma coisa que me transformou, assim, e muito, sabe, Talu? Eu digo que a Fernanda é a Fernanda, uma antes da maternidade e outra depois da maternidade. Completamente. Uma antes dos Estados Unidos e outra depois. Total, como concordo. imigrante, sabe? Concordo. E como é que tu conheceu o Diogo? Só explicando aqui pra quem não sabe, Diogo, ele é da família do Boni, ele é filho do Boni.
Do Boni, Ele manda o Boninho de BBB, né? Que é o que todo mundo conhece, Boninho BBB. Ele também trabalha na Globo ou não? Também, na Globo Internacional, na verdade. Tá. E o Diogo foi muito louco, porque eu fui o Eric Johnson sempre foi muito meu amigo. E aí eu fui assistir uma gravação de um DVD de uma peça do Eric. E eu chamei todas as minhas amigas pra ir junto comigo. Ninguém podia ir, só uma que foi, que nem era tão minha amiga assim na época, porque caiu um temporal no Rio de Janeiro. E eu fui. E quando eu fui comprar uma pipoca, ela tava num grupinho conversando. Quando eu virei, o meu olho bateu com o dele, me deu maior frio na barriga. Aí eu falei, gente, mas eu devo estar carente, né? Porque não é possível, não sei nem quem é o menino, sabe? E naquela época tinha um blog, né? Que era a sensação dentro da Globo. Que era o Blog Log. E eu tinha acabado de assinar o meu contrato no Blog Log. Pra entrar naquele blog, você passava, assim, por vários, sabe? Tinha blog mesmo, tipo de internet. Era um blog que na época, né? Isso, imagina, 12 anos atrás… Você não tinha essa coisa de mídia social tão forte. Não, o blog era o auge. O blog era o auge. E não era um blog comum, era um blog da Globo. Então, primeiro, você precisava ser contratada da Globo. Segundo, eles precisavam te aceitar ali dentro, né? Porque só tinha realmente… Aí, eu levei minha máquina fotográfica, ela me apresentou lá as pessoas, eu dei oi, eu fiquei muda. Imagina eu muda. Gente, não tem a menor condição de eu muda. Imagino. E aí eu fiquei muda na hora, sem ação, comia só pipoca. E a única reação que eu tive foi, você quer uma pipoca? Aí o Diogo falou, bom, se tivesse eu até gostaria. Não tinha mais. Não tinha mais. Aí, enfim, por que eu falei do blog? Porque eu virei na hora, falei, gente, hoje, é óbvio que vocês conhecem, eu assinei um contrato do Blog Log, queria fazer uma foto com vocês, que vai ser o meu primeiro post, porque eu gosto muito do Eric e tal. Aí eles começaram a rir. Aí eu falei… E a minha amiga, na época, começou a me catucar. Embaixo, né, da cadeira. E eu falei… Mas vocês estão rindo por quê? Eu sou cafona mesmo, adoro tirar foto. E outra, eu não vou colocar vocês em qualquer lugar. Eu vou botar vocês no Blog Log. Vocês deviam me agradecer. Fernanda sendo Fernanda, né? Sincera desde lá de trás. E aí ela me catucava e eu falava pra ela… E você para de me catucar… Porque eu sou assim, falo mesmo. Aí ela falou, ô Jota, ele é o dono do Blog Log. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Mas eu tive uma reação ótima. Eu falei, então vem você tirar uma foto comigo, que eu vou começar nesse blog com o pé direito. E aí de lá pra cá foram, sei lá, acho que foram 10 dias saindo pra jantar e tudo mais, né? Quando eu descobri que o Diogo era até irmão do meu diretor na época da TV Globinho. Porque o Boninho era diretor. Era o diretor da TV Globinho. E aí eu evitei ao máximo, porque eu falei, não, sabe? Depois não dá certo. E aí fica aquela mistura de, né, de trabalho, coisa pessoal e tal. E aí eu fugi dele ao máximo durante 10 dias. Mas aí, chegou no 11º… Eu fiz tudo… Sabe aquele filme? Tudo pra ele desistir de você? Tem um filme assim, esqueci o nome. Sim. Eu fiz isso, sabe? Mas ele não desistiu. Que bom, né? E aí, no 11º dia, demos o primeiro beijo. E 2 dias depois, eu já tinha sido apresentada à família como namorada. E 4 meses de namoro, ele me pediu em casamento. E com 1 ano de namoro, a gente realizou o casamento. E na lua de mel, eu engravidei de Malu. Gente, minha vida com o Diogo… Intensa! A gente falava assim, nossa, a gente consegue passar um Natal com a vida normal. É sempre tem um acontecimento num ano diferente, Que legal, sabe? que legal, Fê. E aí, foi essa. E faz quanto tempo isso? Já tem 13 anos. Gente, eu sou muito ruim de conta, tá? O Diogo sabe até os dias e a hora. Mas olha, meu marido fica louco comigo também. Que às vezes eu falo, não é isso, é isso. Eu falo, gente, você conta os dias e os minutos? Não, e ele fala assim, Fernanda, a conta é muito fácil. Se a gente namorou 1 ano antes e a Malu você engravidou na lua de mel… Cara, se a menina vai fazer 12 anos, são 13 anos juntos, né? Mas eu me embolo ainda, tá, gente? Tá bom. Mas enfim, e aí foi sempre um acontecimento e a gente sempre foi… E quando eu tinha 1 mês de namoro com ele, eu falei pra ele assim, olha, eu queria passar um ano novo, 1 mês de namoro. Num lugar muito especial que eu já tava me preparando pra passar nesse lugar. Que era a Disney, que era Orlando. Só que eu não falei. Eu falei, eu queria muito ir pra um lugar, mas eu não sei se você vai achar bobo e tal. Mas eu queria começar com uma energia muito boa, num lugar especial. Aí ele falou, eu também queria começar num lugar muito especial, mas eu também não sei se você vai curtir.
Aí eu falei, então quem fala primeiro? Aí a gente falou junto. E era no mesmo lugar, Disney, que máximo! E por isso que a gente até escolheu também, de uma certa forma, Orlando pra viver, sabe? E por quê, Fê? Quando vocês vieram pra cá e por que vocês decidiram mudar? Então, na verdade, eu digo que o Diogo me deu o golpe da barriga, tá, gente? Eu não queria vir, de jeito nenhum. Eu sempre fui muito ligada aos meus pais, né? A minha família em geral. Então, eu sempre guardei aquela coisa de almoços de família, de estar ali. A Malu, né? Enfim, ela era pequenininha, ela não tinha nem 2 anos ainda. E eu na época, eu falava, mas pra quê ir pros Estados Unidos? E aí, na época, o Diogo falou, a gente comprou uma casa. Eu vim fazer um trabalho aqui nos Estados Unidos, a gente comprou uma casa. E ele falou, amor, então vamos comprar essa casa e tal, né? Pra quando a gente vier de férias com a Malu. Falei, tá bom. Ela tinha 1 ano? Ela tinha 1 ano e meio. E aí, eu estranhei, porque não podia nem alugar a casa no condomínio que eu fosse. Mas eu falei, de repente ele não quer, só quer pra gente mesmo, né? E eu sempre muito empreendedora, então ali eu já queria a casa pra eu alugar. Claro. Pra poder, né, me gerar sempre fazer negócio. fazer um negócio, uma renda extra. A minha cabeça sempre foi assim. Eu tô igual. E aí, enfim, ele falou que não. Aí eu falei, então beleza. Aí eu avisei a emissora, né, que eu ia viajar com a minha filha. Perguntei se eu tava já pautada para outro produto na casa. E eu estava já para uma novela das 8. Só que a novela só iniciava 4 meses depois. Aí eu falei, então eu vou para lá, vou curtir com a minha família. Acabei de comprar uma casa, vou ficar 4 meses lá, estudando. Beleza. Aí descobri que eu tava grávida do Matheus. Ele veio na sequência. Quando eu peguei a chave da casa, sabe? E foi muito louco, porque na hora que eu falei, uau, tô grávida de novo. E agora? Porque eu tava aqui nos Estados Unidos, na verdade, na minha cabeça, eu ia ficar 4 meses só. E aí, o Diogo, eu tava sentada na televisão, vendo a televisão. Quando isso já tinha, acho que, 1 mês, mais ou menos, que eu tinha descoberto, né? E aí, eu falei, assim, eu vendo a televisão, eu falei, engraçado, esse programa aí era bem legal. Vendo o Planeta Brasil na época. Esse programa ia ser ótimo. Olha, eu mudava isso, tirava isso. Praticamente mudei o programa inteiro, né? Ali na hora, vendo. Planeta Brasil, o que era? Era o programa que eu apresentei durante 6 anos na Globo. Desculpa que assim, eu sou tão out de televisão que você não faz ideia. Juro por Deus. Talu, você tem que assinar a Globo Internacional, Globo Play. Você precisa contribuir com essa família, amor. Os boletos chegam para todos. Pra mim também. Entendeu? Menina, eu não sei nem mudar o canal da TV da minha casa. Eu sou muito sem noção. Juro. E aí, enfim, aí o Diogo falou, olha, era até sobre isso que eu queria falar com você. Que eu tô vendo que você tá falando sozinha. Eles fizeram uma proposta, eu já aceitei. E você é a nova apresentadora do programa. E eu falei, como assim? Isso veio antes. Antes do Matheus, sabe? Uau. Antes do Matheus. Então, foi muito louco, assim, a minha trajetória. Porque o Diogo, na verdade, ele sempre quis viver e morar aqui nos Estados Unidos. Já era uma vontade dele. Já, ele fez o middle school aqui. Ele sempre vinha, né, pra Nova York mesmo. Então, tinham anos que a gente ficava mais aqui, assim, do que lá, assim. Era 1 mês aqui, 2 meses lá. Então, era uma loucura, assim. E eu com um bebê pequeno e tudo. Mas eu não queria, de jeito nenhum, vir morar aqui. Olha, Jura, que ironia Fê? do destino, Que loucura. né? E foi muito louco, porque viemos… na verdade, eu digo que eu só mudei o país. Porque a minha vida realmente continuou igual. Claro, com alguns perrengues, que nós imigrantes sabemos como é. E que passamos e vivemos, né? Sempre, que é difícil pra todo mundo, tá, gente? Mas foi muito incrível, assim, todas as experiências, né? A Patrícia Poeta tinha feito o programa, apresentado. Depois ela foi pro Fantástico. Aí depois veio a Mila, maravilhosa também. E eles queriam colocar uma cara mais entretenimento. E era gravado aqui? Era gravado aqui. Então, a gente contava a história dos brasileiros em todos os Estados Unidos. Que legal! E eu contei mais de 7 mil histórias. Por isso que tu falou? Foi. Gente, que legal, que experiência, Fê. Foi incrível. Que aprendizado, né? Que sensacional. Muito legal. Ela é louca, gente. A pessoa… Por isso que é legal, porque quando as pessoas falam, o porquê da iFeel Foundation. Claro que tem uma vertente pessoal ainda, né? Assim, por trás, pela minha história de vida em si. Mas… eu acho que era o mínimo que eu podia fazer pelos imigrantes, sabe?
Quando ela começou, Fê? Ela começou tem 3 anos. Por quê? Né? Assim, como, você já tinha essa vontade antes? Já. Na verdade, o que acontece? Eu vim de uma família de classe média. Eu vivi no subúrbio de Niterói. Eu nasci, fui criada no subúrbio de Niterói. Eu morava numa vila de 40 casas. E ali, os meus pais, eles sempre investiram muito em cultura e educação na minha vida e na vida da minha irmã. Então, a gente viajava para os Estados Unidos. Quando tinha um dinheirinho a mais, eles vinham junto. Quando não, mandava a gente por excursão, né? E um belo dia, o meu pai falou, Fernanda, a gente vai mudar da casa 36 para 35. Que foi, assim, um upgrade da vida, gente. Jura? Sim, porque imagina, tinha 2 andares, um terraço, 5 quartos. Só a gente sabe, né? Essas mudanças. Eu ia ter meu quarto sozinha, sabe? Porque eu morava num sobradinho. Então, eu fiquei muito feliz. E o meu grande sonho era ter uma casa com piscina. Acho que de todo mundo da nossa geração, né? E aí o meu pai falou assim, Fernanda, vou construir uma piscina Tony, tá, gente? As piscinas Tony, sabe, de plástico, de fibra, sei lá. Sim. E aí eu falei pra ele, pai, eu não quero a piscina. A nossa nova vizinha, porque eu falava com todo mundo. Então eu já fui ver quem era a vizinha ali do lado, sabe? Então eu fui na vizinha e ela era professora do estado. E eu falei que eu gostava muito de ler. E ela falou, olha, então eu tenho toda a coleção do Monteiro Lobato e do Machado de Assis pra te dar. Falei, poxa, obrigada, eu vou amar. E aí o meu pai falou sobre a piscina e eu falei, não. No terraço, eu quero uma biblioteca social. Eu tinha 11 anos de idade só. E eu fiz a biblioteca social, tinha carteirinha pra entrar e tal. E a biblioteca bombou tanto que teve que fechar. Porque você entrava pela minha casa, né? E foi além da vila de 40 casas. Que legal! Então, eu acho que eu sempre tive essa vertente social, sabe? Esse empreendedorismo social ali comigo. E foi a minha vida toda, assim. Quando eu entrei na Globo também, eu fazia todos os Crianças Esperanças ali, sabe? Eu visitava todos os hospitais pela emissora também, em campanhas, né, que eles faziam. E sempre fui assim, eu sempre acreditei, sempre fiz, até falando, todo o cachê meu que entrava, eu sempre doava uma parte, bacana. Comprava presentes, ia nos orfanatos, juntava as amigas. Então, isso sempre foi muito meu, assim. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me deparei com todos os tipos de imigrantes possíveis, sabe? Eu, ao mesmo tempo que eu gravava na casa de pessoas em Boston, que dividiam a cama, não era nem um quarto, era a cama, eu saía da embaixada de Washington, sabe? De um almoço com o embaixador. Então, eu vi todos os cenários. E eu fui Tudo brasileiro, Fê? Tudo brasileiro. Alguns americanos que se identificavam com o Brasil e que sabiam falar português. Mas eu vi um cenário que eu não enxergava, que a gente não enxerga, não faz parte da nossa realidade, não. né? E às vezes até morando aqui, tá, Sim. gente? Às vezes morando aqui a gente não sabe a real mesmo, né? Do que as pessoas passam. É claro que é uma pobreza diferente da que temos no Brasil, porque aqui realmente o governo ajuda muito, né? As pessoas poderem serem mais dignas. Mais dignas, essa é a palavra. Mais dignas, mas as pessoas também passam necessidade em alguns lugares, em alguns bairros. Numa proporção, claro, diferenciada, né? Do que a gente tem no nosso país. E aí, após quando você ganha um dia seu numa cidade... Como foi isso, Fê? Foi bem louco, porque assim, eu não sabia. Porque, gente, o dia seu, que eu apresentei falando, Fernanda tem o dia dela em Orlando, gente. Não é que ela tem o dia dela no Brasil, ela tem o dia da Fernanda. Que dia que é? É o dia 3 de julho ainda, né? Antes do 4 de julho ainda, pra completar. Gente. E na sequência, eu ainda ganhei da Casa Branca também, né? Um reconhecimento da Casa Branca e do Congresso também. Sensacional. E do governo de Connecticut. Parabéns. Então, assim, imagina para uma menina, né, que veio do subúrbio de Niterói, onde eu era uma criança. A primeira vez que eu vim pra Disney, eu fiz uma rifa pra poder ajudar, pra eu poder conseguir realizar meu sonho de vida. Escolatíssima, né? O Mickey, eu tinha acho que 12 anos, de 11 pra 12, foi a primeira vez que eu vim. Então, assim, e você chegar a ter um dia… Sensacional. Num lugar que você sempre sonhou, sabe? Não, é incrível. Né? É muito grande, é muito incrível. Imagino como tu recebeu essa mensagem. Como foi a notícia, assim? Então, eu fiquei muda na hora de novo. E o Diogo olhava e falava… Né? Fala alguma coisa. E aí, assim… eu lembro que tinha uma amiga que tava do meu lado, no palco, que ela falava assim… Você tá entendendo
o que o Mayor tá falando com você? Eu falei, não, eu tô entendendo tudo, mas eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Porque, na verdade… Surreal, né? É, surreal. Na verdade, eu fui para fazer um evento super bacana e no qual apresentar a fundação que tava começando. Você sabe há quanto tempo de fundação? Ah, tinha um mês só da Gente, fundação. e você já foi reconhecida? É, na verdade, ele deu não só… Deu por tudo que eu tinha feito Sim. perante aos imigrantes, porque Tá. através do programa… eles tinham me nomeado como a porta-voz dos brasileiros nos Estados Unidos. Que bacana. Então, foi quando uma embaixadora virou para mim e falou… Fê, você nunca pensou em ter realmente uma fundação sua? Uhum. E eu falei, nossa, apesar de ter isso no meu coração, eu nunca fui uma pessoa do terceiro setor. E isso é muito sério, né? Uau. Quando você realmente se propõe a fazer, a ter uma non-profit. São inúmeras leis que você tem que estar ali, licenças que vocês têm que cumprir, Claro. sabe? Então, Para legitimizar, né? Exatamente. Não só para tornar isso real, como você permanecer com isso tudo certo. Uhum. E era uma coisa que na hora eu falava, uau, como eu vou fazer isso? E foi tudo assim. Acontecendo. Foi muito louco, sabe? Eu sabia que eu tinha, não uma dívida, mas uma coisa dentro do meu coração que eu tinha que fazer algo pelos imigrantes por tamanha transformação que eles fizeram na minha vida durante todos esses anos. Que lindo, né, Sabe? Fê? Que coisa linda. E então, foi muito forte. Mas eu não tinha… Eu digo pra você que, assim, a IFU é como se fosse o meu terceiro filho que eu não tive. Imagino. Né? Mas é tão louco, porque nada foi planejado, assim, programado. Desde o momento que eu me propus a fazer, eu fiz realmente… como tem que ser feito. E tomou uma proporção, né? E está tomando, né? Porque e não hoje chegou até foi aqui pra muito ficar. legal, porque hoje saiu uma notícia muito boa, né? A gente tem um selo de transparência e mobilização que é dado pelo governo americano. E somente 1% das fundações em todos os Estados Unidos tem esse selo. Caramba. Então, você é auditado, você tem que realmente provar o tamanho que você… Não que você tem, mas o que você faz, né? Dentro das leis americanas. E durante 3 anos, e hoje, né, a gente recebeu a notícia que a gente ganha novamente o Platinum. Uau. Que é o selo máximo. Ou seja, não tem nem mais pra onde Que ir, lindo. sabe? Que legal. Né? Então, isso é a garantia de que os doadores, Sim. eles estão doando realmente para uma non-profit que Sim. faz a coisa como tem que ser feita. Vocês né? têm doadores, em maioria, pessoas físicas ou empresas, Fê? Empresas, pessoas físicas também. Então, a gente tem os doadores e os nossos mantenedores. Porque, realmente, para você fazer essa roda girar, né, você tem que ter mantenedores. Sim. Justamente para você se programar e se planejar junto à equipe a longo prazo. Sim. Então, é uma empresa social mesmo, Não, assim, incrível. sabe? É uma loucura, porque já são mais de 1.500 voluntários nessa legal. história, né? Então, é uma gestão real, uma linha de frente de 18 mulheres. Elas são voluntárias ou elas também são remuneradas? São voluntárias. A gente tem 2 pessoas contratadas dentro da IFU, né? E no mais, todos voluntários mesmo. Que legal. E o que é muito bacana, né? Muito legal. Muito bacana. E O foco são mães, são bebês? na verdade, a gente tem 6 causas dentro da IFU. Tá. Então, a gente tem o programa do Food Drive. A gente tem que é a distribuição de comida, que a gente Que aí é distribui geral. 70 toneladas de alimentos mesmo. Mensal. Mensal agora, né? A gente faz de 15 em 15, mas esse semestre, mensal. O Baby Care, né? Que você vai estar junto com a gente, que também é mensal. Então, elas têm um talk incrível, com profissionais maravilhosas. Paulo vai estar com a gente. Obrigada. Com profissionais incríveis. E depois elas ainda ganham uma cesta com 8 presentes. Às vezes tem até babá eletrônica, Que viu, massa. gente? Você me contou isso é muito legal. Máximo, com itens realmente essenciais, né? De fraldas e tal, que impactam, então, na saúde mental delas e também um impacto financeiro, Claro. né? Então, gerando realmente uma rede de apoio para essas mães. Aí a gente tem também o Back to School, que é a distribuição de material escolar, que acontece uma vez por ano. Essa uma vez por ano acontece aqui em Orlando, Miami e Boston também. Que legal. E a gente tem também o After School. E agora, dentro do After School, a gente tem um programa de tutoring, que é um crossing que a gente Mas faz. aí é físico.
Físico. Aham. Você tem um lugar, né? Tudo isso, alguns acontecem em um lugar e outros, por ser uma proporção maior, acontecem em diferentes lugares, até pra gente poder atingir diferentes comunidades e pessoas que realmente estão ali mais próximas, porque tem umas que não tem nem como chegar. Nossa. Entendeu? Então, por isso também a gente vai em vários lugares, né? Em vários pontos. E aí a gente tem o After School, que é o Soccer Academy, que aí ele acontece realmente, né, em um campo de futebol, é uma escola, é um time mesmo de futebol. Aqui em Orlando. E a gente tá aí em constante expansão agora e sempre trabalhando a filosofia. Agora mesmo, para 2023, né, da IFU, é uma filosofia onde a gente quer permanecer cuidando da família, né? E capacitando cada vez mais crianças. Então, a gente começa desde a mãe, com o bebê, né? Passando para todas as capacitações de after school, através de dança, de aulas de pintura, né? De artes em geral, de esporte. Os profissionais que dão essas aulas também são voluntários ou não? Todos são voluntários. Bacana. Né? Exceto o nosso soccer. Mas todos são voluntários. E também chegando no Food Drive, que é incrível, que aí você pega toda a família. Sim. Né? E é muito legal, porque nessa história, né, a gente vem expandindo cada vez mais, não só os nossos programas, mas também gerando empregos, né? Uau. Porque imagina você fazer o bem e ainda poder trabalhar se dedicando mesmo, sabe? Sim. Nessa história, né? Não, e as crianças no after school, a mãe também pode trabalhar, né? Também, o pai, enfim. exatamente. Você também dá essa liberdade. E eu sou uma voluntária da IFU. Foi uma coisa que eu, apesar de ser fundadora e CEO, eu realmente abri mão mesmo, sabe? De qualquer salário meu. Que legal. Mas isso foi uma escolha minha, claro, né? Tem CEOs de fundação, enfim, que são remunerados e é tudo certo dentro da lei, mas foi uma escolha minha. Então, eu quero sim, daqui pra frente, poder gerar mais empregos dentro da IFU, poder remunerar mais pessoas e fazer o triplo do que a gente já faz, Que sabe? máximo. E como funciona, Fê? Por exemplo, as pessoas se cadastram… Elas se cadastram. Elas têm que se inscrever. E é toda vez ou é um cadastro feito, elas vão sempre? Não, toda vez elas precisam se cadastrar. E aí a gente tem… É tudo muito organizado. Imagino. Né? São 5 diretoras dentro da IFU, né? Então tem a diretora de planejamento, de comunicação, de logística. É realmente… uma insanidade do bem. É uma empresa, sabe? né? É uma empresa. Claro. E é muito bacana, porque as pessoas gostam, sabe? Claro, demais. E os cadastros, é tão louco isso, né? Porque tem uns que terminam em 1 minuto. Imagino. E dá sold out. Como elas ficam sabendo, Fê? Através das nossas plataformas O mesmo, governo avisa sabe? também, não? O governo também avisa, né? Através das plataformas deles também. O nosso consulado também, né? Brasileiro, sempre dando muita força. Através do nosso Instagram, do nosso site, Facebook, enfim. Das redes em geral Claro. mesmo. E a coisa vai se propagando, né? Aí a coisa vai que vai, né? A E onda. tomou uma proporção assim que eu vou te falar, assim, eu nunca imaginei mesmo. Mas é muito bacana a gente ver empresários, a gente ver pessoas, sabe? Ver tanta gente tão solidária, né? E é muito legal, porque assim, o americano, eu acho que ele tem isso na cultura dele já. Muito, né? As crianças já aprendem na escola a fazer o trabalho social. Sim. A gente tem também o IFU Club, que é dentro das escolas aqui nos Estados Unidos. Que legal. Então, é um programa, né, de jovens voluntários. E eles desenvolvem… E a gente dá mesmo para eles desenvolverem a gestão, sabe? máximo. Até para o mercado de trabalho deles é incrível, né? Então, é uma super oportunidade para eles. E a gente vê que isso é cultural aqui nos Estados Unidos. É verdade. E é muito legal a gente ver o quanto, e se surpreender, o quanto o brasileiro também tem um coração muito solidário. Super, tem. Não é cultural nosso essa questão de doação, né? Doação e, sobretudo, propagar, né? É vergonhoso pro brasileiro falar que doa. Você tá se promovendo. Aqui não, aqui a pessoa promove até pra poder, tipo, vamos lá, todo mundo fazer. E é muito legal, porque eu acho que você tem que promover mesmo, Tem sabe? que promover. Você tem que tirar foto, você tem que filmar, você tem que fazer tudo. Você Claro. tem que mostrar o Tá que mostrando você tá bem, fazendo. gente. E outra, e aqui nos Estados Unidos, né? Você tem essa lei de transparência. Então, você é meio que obrigado a mostrar o que você faz, sabe?
E isso é muito bom, porque imagina, né? Já tem aquele ditado, quem não é visto... Quem não é visto não é lembrado. Né? Não é lembrado. Então, e você tem que mostrar às pessoas, Sim, sabe? Você sim. tem que mostrar o que você tá fazendo. Porque outros, às vezes, nem sabem o que você tá fazendo. É verdade. E aí, você é um amigo que passa para outro amigo que vê e tudo mais. E assim a coisa gira, Sim, sabe? sim. Eu acho que isso foi sempre... Eu tive isso muito claro, muito bem resolvido, assim. Dentro da minha vida, sabe? Porque você tem uma legitimidade na sua intenção, né, Fê? Eu acho que quando a gente tem uma intenção, não importa. Você não tá nem pensando o que o outro tá pensando. Você, você simplesmente, tipo assim, vai. Eu acho que eu tive sempre isso na minha vida, até como pessoa mesmo, sabe? Isso. Eu acho que você tem que fazer sempre o que te faz bem, o que te faz feliz, sabe? E acho que críticas sempre vão ter, Sim. né? Normalmente de quem não faz nada. No caso, é isso mesmo. E eu acho que você tem que ser feliz, exatamente. sabe? Independente de qualquer coisa, assim. Não, é demais. Lindo isso, Fê. Muito legal, parabéns. Obrigada. Não, e muito legal que eu tô aprendendo. Eu sabia já da IFIU, já sabia de você, mas toda essa tua história, pra mim, é muito bom, que eu tô aprendendo e conhecendo mesmo agora, né? Não, e é muito doido, porque às vezes a gente fala assim, as pessoas… Gente, mas eu não tinha ideia que era isso tudo. Eu tenho porque eu te sigo, então eu vejo a movimentação Miami, eu vejo Orlando, né? Mas até assim, é tanta coisa Sim. que às vezes até a gente que tá dentro fala, nossa, tô cansada assim, só de mas pensar. eu também não sei a proporção, né? É isso, você que sabe, você que tá lá no balaio todo. Sensacional, Fê. E me fala uma coisa, a gente tava… Eu até dei uma passada rápida, não quero me aprofundar demais. A gente tava falando sobre a questão de brasileiros e tal, né? E agora aconteceu um episódio com a tua filha, né? Que eu falei, posso falar rapidinho? Porque eu também tenho filhos adolescentes. Sim. E muitos brasileiros têm até curiosidade, né? Eu já teve perguntas assim, tá, Lutz, eles têm bullying, sofrem bullying? Eu falei, gente, eu não sei se isso existe muito, porque eu não convivi com isso. Mas eu ouço muito do que acontece de filhos, de amigos que passaram, mais novos, agora na adolescência e tal. E aí, no caso da sua filha, teve mais do que o bullying. Foi uma xenofobia. Sim, eu acho que o bullying, ele existe desde que o mundo é mundo, né? Sim. Porque, com certeza, na nossa geração, né? Ainda era pior, né? Era muito pior, Tinha umas chamadas, meu Deus. Então, assim, provavelmente você fez, você recebeu, eu fiz, fato. eu recebi. E quando eu acho que… eu lembro que eu estudei, né, numa das melhores escolas de Niterói, né? Como eu falei anteriormente, os meus pais, eles realmente… priorizavam, né, a minha educação e tudo mais. E eu lembro que quando eu fazia algumas coisas não muito boas, eles eram chamados na escola. Exato. Sempre. Então, eu acho que para um pai ou para uma mãe, eles precisam sim saber o que está acontecendo com os seus filhos. Sem dúvida. Né? E a questão foi realmente muito preocupante, né? Foi muito séria, é um assunto muito sério. Muito. E o que muito me chamou a atenção foi, assim, como as pessoas se calam diante de um assunto tão sério como esse. Sim. Quando a Malu, ela realmente quis fazer o vídeo, né? E a situação já vinha acontecendo há 1 ano. E ela que começou a falar pra você? Na verdade, a gente sempre conversa muito lá em casa, sabe? A gente senta, a gente… Quando a gente almoça, então a gente prioriza conversar, né? Eu não sou contra, tá, gente? iPad, telefone, nada disso. Eu acho que é o mundo que a gente tá vivendo. É a geração dos nossos filhos. Eu acho que eles realmente estão numa geração que é completamente diferente da nossa. E a gente tem que respeitar também, sabe? E a gente tem que tá no meio dessa evolução Encontrar mesmo. O nosso lugar ali, né? Encontrar o nosso lugar, né? Eu realmente fico zonza com tanta tecnologia, mas enfim. O mundo de hoje é assim e a gente precisa acompanhar isso. E tirar eles desse mundo é um egoísmo muito grande da nossa parte, né? Mas eu acho que tudo que é demais, já diz, é demais, né? Então a gente conversa muito e eu comecei a notar a Malu. A Malu é uma menina muito bacana, é uma menina que tem uma personalidade muito forte, né? Ela, então, o que ela pensa, realmente, ela fala, sabe? E assim como eu, né? Eu acho que ela se posiciona quando ela tem que se posicionar, mas ela é uma menina muito doce, sabe? É uma tem menina… só 11 anos. E tem só 11 anos. E é uma menina que tem um coração muito bom mesmo. E aí, eu comecei a notar a Malu muito altos e baixos. E eu achei que fosse os hormônios, porque de 11 para 12, você tá naquela fase, né? E eu tenho um aplicativo, realmente, que as mensagens vão pro meu celular. E eu comecei a ver coisas muito cruéis. Que ela recebia. Que ela recebia. De uma mesma pessoa. Da mesma pessoa. E aí, foi muito chocante, assim, porque as mensagens eram muito pesadas. E aí, aconteceu um episódio muito grave,
onde a menina inventou uma história muito grande que depois a própria… ela acabou que confessou, né, que tinha mentido. Tinha uma calúnia? Não, foi bem maior, assim, que isso. E aí, mas própria confessou e tudo mais, né? E aí, a Malu resolveu perdoar. E a gente pediu que a Malu, então, não ficasse mais perto. Elas eram amigas, e tudo mais. Foram sim, sabe? E a gente… E a mesma já tinha tido outro episódio com uma outra amiga da Malu. Então, era uma coisa que vinha numa construção recorrente. E aí, a gente, então, parou. Isso foi no 5º ano, né? A Malu tá no 6º. Uhum. E de 3 meses pra cá, voltou muito mais forte. Se tornando uma xenofobia. Porque quando a Malu passava, fazia um ronco do porco. E chamavam ela de porca brasileira. Que loucura. E aí, começou também da irmã da menina, que tem 14 anos. E aí, foi uma loucura. O negócio tomou uma proporção muito grande. Tendo agressão física e tudo mais. Jura? Eu não vou entrar em detalhes. Claro, não, eu nem sabia. Porque eu vi o vídeo. Não é. A gente nem tá aqui, acho que nesse mundo, né? Pra julgar ninguém, nem expor ninguém. Mas eu acho que quando a Malu gravou o vídeo e ela pediu que eu postasse o vídeo, eu vi, né, antes, claro, eu fiquei muito impactada. Uhum. Eu fiquei muito orgulhosa. Sim, sabe? dá orgulho de ver aquele vídeo. De ver como a minha filha é madura. Sim. Como a minha filha é evoluída. Sim. Como realmente ela tornou uma situação que eu acho que até nós, adultos, de repente, não iríamos saber lidar tão bem. Sim, sim. Como ela lidou, sabe? A gente estava comentando, ela tem já uma cultura americanizada, né? Que até a minha filha também já teve uma situação na qual ela se posicionou, que eu falei, gente, aquela latinidade toda que a gente tem, né? Aquele sangue caliente, elas conseguiram, foi o que eu vi na tua filha, ela conseguiu, claro que pra ela tava difícil, claramente, sim. Mas ela conseguiu… não trazer emoção pra cima, ela trouxe uma racionalidade muito madura. Muito. Eu acho que assim, a mágoa que eu fico, né, claro, por eu estar na escola há 9 anos. E tinha bastante brasileiro na escola? Tem bastante. Tem bastante. E é uma escola internacional. E a escola particular, Fê? Particular. E a escola não ter feito absolutamente nada. Não, surreal. Né? Tanto é que as mensagens não param, né? Que absurdo. E a minha filha ainda recebeu, depois disso tudo, mais uma mensagem da mesma menina. Então, assim, é muito triste ver como que isso acontece, né? E eu digo que crianças não deveriam passar por isso. Não deveriam. Sabe? Eu acho que nós, pais… óbvio, acho que a maternidade, como eu sempre falo, ela não vem com manual. É difícil pra caramba, difícil sabe? Pra caramba. Muito. A gente acha que aprende mais que eles, né? É muito difícil mesmo, né? E um filho é diferente do outro. Sim. São personalidades completamente diferentes. Mas a gente tem que priorizar sempre o amor dentro da nossa casa. Sim. O diálogo, conversar, explicar de novo, explicar mais uma vez, né? E eu sempre fiz isso com os meus filhos. E é óbvio que tanto o Matheus quanto a Malu também devem ter aprontado, claro. Sabe? Óbvio. Mas eu acho que a gente tem que ter o respeito e eu acho que uma instituição de ensino, ela tem que sim informar os pais o que está acontecendo, sabe? Os pais da menina souberam? Sim, souberam. E mesmo assim a coisa continua. Loucura, né, Fê? Não, mas eu quis… Mas a gente quer, sabe, com essa situação… poder inspirar também, sabe? Sim. Foi muito triste, eu recebi acho que mais de, sei lá… Eu recebi muitos relatos de alunos e ex-alunos da mesma escola e de outras escolas também, né? Eu acho que aquele vídeo da Malu… ele inspira muitas crianças e mães a não se calarem. É isso. Sabe? Porque eu acho que quando a gente não se cala, a coisa realmente… a gente consegue fazer com que outras pessoas enxerguem. Tá aí, né? O feminicídio. É isso. Que as mulheres estão falando e tá sendo… né, diminuído. Claro. Porque você não tem que ter vergonha. Claro. Ai, meu filho foi chamado de porca brasileira na escola. Vergonha de quem chamou, não de quem foi chamado. Exatamente, entendeu? Claro. Então, para que outras crianças não passem por isso. É isso. Sabe? E que os pais fiquem atentos, inclusive, ao comportamento dos filhos. Como é que eles estão. Os filhos Exato. também. Assim como eu fico também. É isso. Assim como se ela fizer qualquer coisa com outra amiguinha, eu quero saber. Claro. Sabe? Eu quero poder conversar, eu quero poder dizer para ela que não é assim, não é esse caminho. Que a gente tem diversos caminhos do bem para solucionar os nossos problemas, sabe? E é assim como a gente encara a vida dentro da minha casa. Não, né? que bom. Então,
Aconteceu comigo, já acontece com milhares de pessoas. Sim, já ouvi várias histórias. E a xenofobia, como o racismo, gente, é crime e dá uma indignação muito grande, né? Hoje, no mundo de tanta diversidade, você ainda tem que passar por isso. Que louco, sabe? né? E dentro de uma instituição de ensino que é Sim, e internacional. particular, assim, pessoas... particular, exato. sabe? Então, é muito triste mesmo, Muito. sabe? Mas ainda bem, as crianças estão felizes. Que bom, ela mudou de escola. Mudei de escola. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz foi realmente mudar de escola, tirar a minha filha de um ambiente tóxico que não estava fazendo bem para ela. Claro. Né? O pequenininho também quis sair, né? Por Lógico, já foi. própria mesmo dele. E aí, agora a gente que deixa... bom. Né? E ela tá feliz na nova escola? Agora ela tá feliz Que e a gente bom. deixa para quem tiver que julgar, que É isso. sejam os julgadores da lei, né? É e isso, não é as isso. pessoas. Não, é isso. E de fato é até importante você falar, né, Fê? Como não parou, agora vai pros âmbitos legais. Ponto, né? Não tem mais que se indispondo. Exatamente. Agora vai resolver, porque aqui resolve, né? Resolve. E aqui resolve. Ai, que bom, Fê. E me fala uma coisa, como que é, Fê, agora a tua percepção? Daí você, então, era uma pessoa da mídia, com 28 anos, né? Gatinha. Como é estar com 40? Me conta o que você sente pós-40. Como é que tá a sua gente, passagem? Eu me acho muito mais bonita, desculpa. 40 é bom, né? Né? Esse ano vamos para 42. É uma loucura. Assim, eu tive menopausa precoce, né? Mentira! Sim, sim. Jura? Juro. Caraca, muito nova. Foi muito nova e foi por estresse mesmo, sabe? Nossa. Então, eu lido, né, com isso hoje na minha vida também. Você faz reposição hormonal? Faço a reposição, né? E foi muito louco, assim, porque eu não tive sintoma nenhum, tá? Nenhum. A única coisa que eu tive foi um cansaço gigantesco. Que idade, Fê? Foi com 38. Nossa, muito nova. Com 38. E aí eu tive um cansaço, assim, mas muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E realmente, pra eu falar, estou cansada, quem trabalha comigo… Eu sei, eu sou igual. Fala, gente… Não é possível. E é possível, sabe? O Diogo fala, gente, não vai parar? Ele fala, Fernanda, as pessoas não conseguem acompanhar. Meu marido fala igualzinho. Você não pode ir nesse ritmo, porque a pessoa cansa do seu lado, sabe? Né? E foi uma coisa muita energia, né, Fê? Muita. Mas eu aprendi muito, assim, a poder respeitar o tempo de cada um. A não querer que as pessoas tenham o mesmo tempo que o meu. Eu vou puxando. Mas é claro, eu aprendi a ver que cada um é de um jeito, sabe? E no final, o produto final vai estar ali feito, completo, incrível. Claro. E que você tem que delegar também, sabe? Sim. Então eu só tinha esse cansaço. E aí foi quando eu estranhei, porque eu falei, olha, eu já acordo cansada, não é possível. Nunca senti isso, né? E aí, realmente, eu tava com a minha testosterona mais baixa, né? E a gente hoje repõe e tudo mais. E a vida normal que segue, porque eu nunca tive aqueles calores enlouquecedores, sabe? Tudo que, né? Libido embaixo e tal. Até a testosterona já dá a dosada. Tudo isso que a gente, né, tem com a menopausa. Mas eu acho que os 40… Eu acho que você se sente mais bonita porque você literalmente… né, não quer mais saber de nada, assim. É isso. Na verdade, eu diria que a gente liga o foda-se, né? Tipo Pode falar isso. palavrão? Pode, Claro. Né? Tudo bem. Então, aí a gente Não liga é o TV foda-se. Globinho. Que bom! É para 40 mais. 40 Mas mais. Fê, 40 é maravilhoso, né? Eu tô então amando. A gente tá tão bem resolvida com isso. tudo. Segura, tipo, né? segura. Se alguém te incomoda… Você não perde tempo. Você não perde tempo. Se valer a pena, você fala, amor, deixa eu te explicar. Foi assim, assim, assim. Não é bem assim esse caminho. Vamos juntos, vamos continuar. Que não é assim, né? E não tudo tem mais tempo pra perder. Não. É e isso. se não faz valer a pena, tchau, um beijo, valeu. É a sua opinião, fica pra você, É né? isso. E tá tudo lindo e maravilhoso, sabe? Então, eu vejo isso nas mulheres de 40, sabe? Eu vejo que as pessoas olham e falam, nossa, como vocês estão mais bonitas, né? Claro, a gente se cuida mais, faz um negocinho aqui, tá? Mas, assim, eu acho que… Eu sempre achei que a beleza, né? Ela reflete aquilo que você tem de energia por dentro de você, Total, sabe? também acho. Então, eu acho que você… Tem pessoas que você olha e fala assim, engraçado, fulana tão maravilhosa, tão bonita, mas a outra não é tanto, mas eu não sei, ela tem um negócio… Uma energia outra, né? Uma energia que às vezes sobressai mais e a vida é assim, sabe? isso. Eu acho que com 40…
Eu digo que se eu tivesse a minha cabeça de 40 com 20… gente, mas a maturidade é uma bênção. Ninguém ia me aguentar. Não, mas é isso. A vantagem tem que ter, né? A gente tem que ter vantagem. Mas você sabe que é engraçado. Eu pergunto pras meninas, né, que estão bombando na internet. 29 anos, 27 anos, voando. Aí eu pergunto assim, como é que vocês se veem com 40? A Tatá fez assim, não me vejo. Eu pensei, cara, eu com 27 também não me via. Nem pensava nos 40. 40 tinha zona, né? Só que hoje eu olho pras mulheradas de 50, 60 e falo, cara, essa daí como é que ela faz? O que ela faz? O que ela toma? Não, é muito porque eu quero chegar lá assim. E eu sempre comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. Então eu comecei a trabalhar muito nova também. Mas tu nunca olhava pras mulheres de 40 e falava… Não, jamais, nunca. gente. E na nossa geração, eu não sei. A gente tinha uma coisa de que 30 era muito velho, 30, né? 30 tinha zona total, gente. 40 então, coitado, vai Imagina, morrer já é amanhã, vó. sabe? Gente, que loucura! Muito. Um dia eu até postei, eu não tem nem como me desculpar quando eu achava que as mulheres de 40 não tinham zona. Gente, olha, é engraçado. É muito bom, né? Porque a gente, tipo… faz o que quer, usa o que quer, sabe? Isso. Fala o que quer. Gente, é uma liberdade tão gostosa e tão maravilhosa que a maturidade traz pra você. É muito bom. Né? Os ensinamentos. Até o relacionamento Até com o marido, né? É tão legal. Com o marido, gente, melhora, Ele né? era super. É incrível, É sabe? incrível. Em todos os sentidos, gente. Né? Eu digo que na vertical e na horizontal. Não, é verdade. Eu acho que assim… Até porque chega num ponto da idade mesmo do relacionamento, pra quem tá com um relacionamento mais, né, assim, mais duradouro e que se dá bem, que eu acho que assim, ninguém tem mais tempo pra perder. Então, Não. tipo, e também não tem como ficar fazendo picuinha nessa altura do campeonato. Não, amor, vamos aí, vamos lá. Isso, vamos que me diverte, amor. Isso aqui diverte, isso aqui não. É muito bom, né? Eu amo. É uma delícia, eu acho sabe? uma delícia também. Eu falo pra todas as minhas amigas, né? E as pessoas mais novas, assim, né? Que eu tenho do meu lado, imagina, claro. né? Na Fundação, a Bia, que trabalha comigo, ela assistia a TV Globinho comigo, a Thay também, né? É super novinha e tudo mais. E eu falo pra elas, amor, segue a titia, que Vem com a titia titia. sabe o que faz. Vem com a titia que é sucesso. Maravilhoso. Ô Fê, e como é que é a tua relação com Deus dentro dessa historiada toda? Eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Mas muita, muita fé mesmo. Eu digo que o mundo pode estar acabando, mas a fé que eu tenho, a minha conexão com ele é tão grande, mas tão grande mesmo, que nada é capaz de me abalar. Porque eu acho que quando a gente tem Deus dentro do nosso coração, você é capaz de alcançar lugares inacreditáveis. Sim, sim. Então, as crianças oram, né, quando elas vão dormir. O Mateus, acho que tem mais disciplina até nesse sentido, assim, de ele fala, vocês não vão orar não, gente? Que bonitinho. É muito bonitinho. E foi uma coisa que, né, os meus pais passaram para mim também. E eu acho que a minha fé, ela vai além de qualquer religião. É isso. Sabe? Então, eu tenho uma conexão que eu falo, gente, tudo se multiplica. Sempre. E que se aquilo ali não for do jeito que você quer naquele momento, é porque tem algo muito maior. Sim, mas isso, a fé acho que é isso. Ali na frente, sabe? Então, foi uma coisa que eu aprendi muito, né? Principalmente com a minha mãe ali, vendo, né, os ensinamentos e tudo. E passou para mim, e é o que eu quero passar também para os meus filhos também, sabe? Eu acho que hoje o Diogo também é uma pessoa muito melhor, porque eu fiz ele acreditar nisso, né? Que a gente pode ter fé dentro da gente, independente de qualquer religião. Sim, acho que… acho não, na minha opinião também, ela transcende. A fé, ela é muito além. É na natureza, né? Você tá na praia, você tá no mato… Você tá mais conectada com Deus do que dentro de um templo, às vezes. Exatamente. E eu vejo que Deus é muito presente, assim, na minha vida, sabe? Em tudo, tudo mesmo. E eu presenciei já tantas coisas incríveis e inimagináveis que quando vem as coisas ruins, porque vem, né? Óbvio que vem, né, gente? A vida não é como só esse episódio agora com a tua filha, né? Como esse episódio e outros também. Claro. Enfim, a vida é assim, né? Sim. É feita de altos e baixos, sabe? E tem que ser, né? Aqui em Orlando é só a Cinderela, viu? Que vive lá no mundo dela, tá, gente? Então, é uma vida real, sabe? Né? A gente é uma família muito unida. Mas também tem discussões, é claro. Se eu não concordo com o Diogo, a gente discute também, sabe? E tudo. E é isso, eu acho que a fé, ela vem para alimentar mesmo o nosso espírito e fazer a gente acreditar que existe um mundo melhor, existem, né, coisas lá na frente maiores, quando a gente se depara com situações que entristecem o nosso coração. E saber também agradecer quando vem aquelas
coisas maravilhosas A na gratidão, nossa acho que vida, sabe? Então, isso eu chave. tenho muito dentro, assim, de mim. Em saber agradecer cada momento, sabe? Cada coisa incrível. Ser muito grata pela minha história de vida, sabe? E continuar acreditando, né? Acreditando que a gente pode fazer ainda mais, sabe? Ai, que lindo. É muito legal, Fê. Assim, tá muito especial. Tô gostando muito, assim, de conhecer tua história e te conhecer mais. Ai, me fez chorar, gente. É linda. Tem um lencinho aí, não? Oferecimento. Tinha que ter um lencinho aqui, lencinhos. Ai, que lindo, Fê. Mas é bem isso. Eu acho que quando a gente tem fé e gratidão, cara, a gente tem tudo. Onde a gente estiver, com o que a gente estiver, a gente tem a gente tem Deus dentro da gente. É uma coisa muito louca, né? E é muito bom, assim. Eu acho que eu tenho muita sorte, sabe? De ter pessoas tão incríveis, tão maravilhosas, que aparecem na minha vida, É que a gente se conecta ao que a gente atrai. A gente chama que a gente atrai o que a gente emana, né? É verdade, Essa é verdade. Essa é verdade. Coisa boa, que coisa bom. boa. Que delícia. E você tem algum medo, Fê, dentro dessa fé toda? Ai, eu costumo dizer que eu não tenho medo de nada, sabe? Eu acho que a vida tá aí pra gente acreditar nela, sabe? E eu acho que eu já tive muito medo de muitas coisas. Por exemplo? Eu tinha medo de perder meus filhos, sabe? Eu tinha medo de ver meus filhos sofrerem, né? Esse é o medo de toda mãe, né? De perder os meus pais, enfim, dessas coisas, assim, Claro. sabe? E hoje em dia não tenho mais, sabe? Hoje em dia eu encaro o meu medo, eu transformo ele em coragem. E foi uma coisa que eu desenvolvi dentro de mim, assim. Por mais que eu tenha uma situação que eu ache difícil, eu não tenho medo. Mas eu sei que aquilo ali vai ser mais complicado eu chegar até onde eu quero chegar, sabe? Ou eu lidar com aquela situação ali mais pesada. Mas o Diogo diz que às vezes eu sou um pouco sem noção. E de fato, graças a Deus, eu sou sem noção, sabe? E eu acho que é isso que me faz a minha fé e ser um pouco sem noção, que me faz realmente encarar a vida da forma que ela é, Coisa né? boa. É claro que eu sei que ele é tudo tão lindo assim, mas o que eu puder fazer para tornar as coisas mais leves e mais bacanas, eu vou fazer, entendeu? Isso. E tornar aquilo do limão a limonada, gente. Porque... Maravilhoso. Ou uma caipirinha. Ou uma caipirinha. Gostei. Muito bom. Mas é isso, Fê. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pra galera? Ou dar uma notícia sobre a IFU? Ou qualquer novidade? Novidade a gente tem o tempo todo, né? Dentro da IFU e tudo mais. É tanta coisa boa, né? E de vida também, enfim. Mas eu acho que a maior mesmo que eu podia deixar aqui para tanta gente é que você não tenha vergonha da sua história, sabe? Que você realmente tenha orgulho de quem você é, do que você faz, independente do que você venha a fazer, sabe? Que você olhe para trás e fala, caramba, olha onde eu cheguei, olha onde eu posso chegar, sabe? E aprender que tudo que a gente faz em equipe e somando com o outro, a gente vai muito mais longe. Sim. E com amor naquilo que a gente faz. Eu acho que é isso, é que as pessoas possam ser quem elas quiserem ser, sabe? Que Deus abençoe, né? Porque é difícil a pessoa se assumir, né? Se aceitar. A gente, assim, quando a gente tem uma autoestima, a gente se ama, a gente não consegue entender, mas são tantas que não se aceitam, né, Fê? É verdade. Às vezes a pessoa fala, Fê, olha que música incrível. Eu falei, gente, eu sou cafona, eu gosto de Wanda, eu gosto de, sabe? Porque tu se aceita, tu se ama, Fábio tu tá Júnior, bem. roupa nova. Eu sou dessas, entendeu? Amei demais, Fê. Muito obrigada. Obrigada. É rápido, né? Rápido. Você quer falar mais? Vamos falar, porque a gente fica até amanhã. Vamos lá pra casa, a gente continua aquela louca, né? Gente, eu amei muito. Eu vou deixar aqui os arrobinhas da IFU, se vocês quiserem doar, se quiserem se conectar. Quem tá aqui na Flórida, até quem vem do Brasil. Mandou do Brasil? De todo lugar do mundo. Do mundo mesmo. mundo. A gente tem board members até na IFU que vivem legal. na Europa. Olha que legal. Sabe? No Brasil, então... É burocrático, Fê, fazer essa, por exemplo, você quer fazer uma doação mensal? É só tipo uma Eu digo que quando é pra doar, o financeiro resolve tudo. Maravilhoso, gente. Bom, vou deixar aqui os arrobas da Fê. Sigam a Fê, sigam a FIU, doem, propaguem. Se vocês também precisam, sabem de pessoas que estão precisando,
né, aqui em Orlando, na Flórida, gente, se inscrevam. Todo mês tem, né, Fê? Venham voluntariar também, né? Que é tão bacana. Os filhos de vocês também. Aqui a gente tem, né, o programa de horas comunitárias, sim, né, meu dos filho adolescentes. Vai começar, acho que ano que vem. Isso aí. Então venham. Super. E eu, amei. Eu queria deixar também uma mensagem pra você, dizer que você é uma pessoa também que eu admiro muito. Ai, que lindo. Sabe? É uma super profissional. Então, que a vida te guie, assim, sempre pro melhor. Obrigada. Porque você merece. Nossa, estamos tudo conectadas. Obrigada, viu? Obrigada, amei. Obrigada, lindona. Gente, olha só. Se inscreve no canal, aciona o sininho, que eu já aprendi essas palavreadas todas. Adorei isso. Clica. Manda os aviãozinhos. Espero na próxima. Mas olha só, gente. Se vocês conhecem Gravidíssimos e vão fazer enxoval de bebê, óbvio, tá Lu Concept Baby. Vou pôr os arrobinhos aqui. E se você já fez enxoval, seu bebê não usa produtos, vai lá na plataforma e desapega. Second Hand, twobabyconcept.com.br, que é minha plataforma Second Hand no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada, amei. Beijo, gente. Amei.